Uso de unidades para resolver problemas. Muito bem. Para que a gente aprende razão e proporção? Para a gente resolver os problemas. E aqui estão eles. Primeiro deles, na verdade, assim, a gente já resolveu vários problemas com razão e proporção. Esses são os problemas com textão. Fora que o texto não é nem tão grande, mas eu digo assim, cheios de informações, cheios de razões, cheios de dados. Entende? Então, eu vou ler com vocês, eu vou destacar as várias razões que o texto dá para a gente construir algumas proporções para responder a pergunta da questão. Então, tá. Roseli está fazendo uma viagem de carro para visitar a família dela, que mora a 150 quilômetros. A velocidade média dela é de 60 quilômetros por hora. Vão observando quantas razões, quantas comparações de grandeza já apareceram, tá certo? O tanque do carro dela tinha 20 litros de combustível no início da viagem e ele faz 6 quilômetros por litro, ou seja, cada vez que a Roseli percorre com o carro dela eita, me atrapalhei, deixa eu ver. Eu ia dizer o quê? Cada vez que ela percorre 6 quilômetros, ela gasta 1 litro. Era o que eu queria dizer e me atrapalhei. O combustível custa 60 centavos por litro. E aí vem a pergunta: qual é o preço da quantidade de combustível que Roseli usou para realizar toda a viagem? Opa, professor, é muita informação, é verdade. É verdade, e a gente precisa organizar essas informações. Vamos lá? Primeira razão aqui, ó. Na verdade, primeira informação. A viagem dela vai durar 150 quilômetros. Entende? A distância que ela vai percorrer é de 150 quilômetros. Então, tá legal. Agora, deixa eu mudar de cor aqui para a gente continuar analisando os dados. A velocidade média dela, 60 quilômetros por hora. Cara, isso é uma razão. Vou anotar aqui, ó. A cada 60 quilômetros, ela vai percorrer 1 hora. É ou não é? Eita, professor, eu não tinha observado por esse ponto de vista, mas de fato é. A velocidade é uma comparação entre a distância percorrida e o tempo gasto. Ah, é verdade. A galera vai ver bastante isso em física. Na verdade, já deveriam estar vendo em física. Ciências no nono ano não é ciências, é química e física. Entende? Eu acho que eu já falei isso para a galera, né? Fiquem de olho aberto. Então, olá, 60 quilômetros por hora. Quer dizer que o carro dela, em 1 hora, percorre a distância, não é, de 60 quilômetros. É uma velocidade média. Claro que a velocidade varia, tá certo? O que mais? Vamos procurar mais razões aqui. Deixa eu mudar de cor. Quer dizer, eu não, o lápis. O tanque do carro dela tinha 20 litros de combustível no início, e ela fez aqui, ó, ele faz 6 quilômetros por litro. Opa, então deixa eu colocar essa outra razão aqui. A cada 6 quilômetros, o carro gasta 1 litro de combustível. Opa, eita, professor, já temos duas razões. E qual delas eu vou usar? Fica tranquilo, vamos ver. O combustível, olha uma outra razão aqui, ó. 60 centavos, né? Por litro. Ah, então deixa eu colocar lá. O combustível custa 60 centavos o litro. Mas que beleza. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai observar qual é a pergunta para dela sabermos se vamos usar a primeira razão, a segunda razão, a terceira ou mais de uma. Tá certo? Qual é o preço da quantidade de combustível que Roseli usou para realizar toda a viagem? Cara, para eu saber o preço, eu preciso saber o quê? Quantos litros ela usou. É ou não é? Ah, então vamos devagar. Olha só. A questão quer, deixa eu destacar aqui, o preço
do combustível que ela gastou durante a viagem. Não é? É verdade. Então tá certo. Ah, tá, mas tem um detalhe, né? O tanque do carro dela já tinha, deixa eu destacar aqui também, de amarelo. O tanque do carro dela tinha 20 litros, né? Certo. Vamos ver se a gente vai usar essa informação ou não. Vamos lá. Primeiro eu preciso saber o seguinte: eu quero saber o preço, mas quantos litros ela usou? Ora, aí a gente faz o seguinte: a questão ela diz assim, ó, vamos pegar primeiro essa razão aqui, ó. Então, primeiro, vou colocar aqui, ó. Eu vou usar essa razão, tá certo? Vou trazê-la para cá. Me acompanhe. Se ela, ao percorrer 6 quilômetros, gasta 1 litro, fala para mim, quantos quilômetros ela percorreu nessa viagem? Qual a distância que o carro dela percorreu nessa viagem? 1, 2, 3? 150. Isso, então eu vou colocar aqui, ó, 150 quilômetros. E quantos litros ela vai gastar? A gente não sabe ainda. Ah, professor, estou entendendo. Quer dizer, a pergunta vai me fazer pensar em qual dessas razões eu vou usar para responder a pergunta. E vocês vão perceber o seguinte: essa primeira razão que a gente está usando não vai responder a pergunta de primeira. É uma questão que a gente só responde de segundo, ou seja, fazendo mais de uma conta. Por quê? Porque essa razão e essa proporção vão me dar o quê? A quantidade de litros. E aí eu vou usar a outra razão para descobrir o quanto que ela gastou. Ah, boa, boa, boa. Vamos embora. Vamos lá. Meios pelos extremos. Aí aqui, ó, vou multiplicar 6 por x e vou multiplicar 150 por 1. Isso vai dar o quê? Vamos ver? 6 por x, 6x. 150 vezes 1, 150. Quem vai ser o x? 150 dividido por 6. É ou não é? Isso dá para a gente simplificar por 3. Dá, não dá? Simplifica por 3. Você vai ter 50. Simplifica por 3. Você vai ter 2. Ah, professor, massa. Então, eu vou obter aqui 50 dividido por 2. E aí você chega ao resultado. 25. Ei, 25 o quê? 25L, 25 litros. Ah, olha só. Eu já sei que Roseli, ela não vai precisar de 25 litros. Aí vem a parada. Mas ela já tinha 20. Vocês percebem aqui, ó? O carro dela já tinha 20 litros. Ela vai precisar só abastecer 5 para chegar no destino dela. E aí acabou a questão. Por que acabou? Porque agora você vai para uma segunda proporção. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou destacar de vermelho para não confundir, ó. Agora use essa segunda razão para criar uma outra proporção. Vou colocar aqui, segunda razão, que a gente vai usar, ela diz assim, olha, cada 60 centavos ou cada litro custa 60 centavos. Ô, pessoal, quantos litros a Roseli precisa para percorrer os 150? 5. E isso, 5, porque ela já tem 20. Eita, puxa, é verdade. Quer dizer, se o aluno fizesse a conta com 25, daria muito mais dinheiro, mas a questão já diz que ela tem 20. Eita, professor, são muitos detalhes, é verdade. Mas eu sei que a minha galera consegue, a galera é desenrolada. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu quero saber quanto que ela vai pagar por 5 litros, porque 20 ela já pagou, ela já gastou, ela já consumiu. Então eu vou colocar aqui uma letra. Aqui eu usei X, vou usar Y. Ah, e aí meios extremos, tá certo? Então, só para a galera não esquecer. Esse vezes esse e esse vezes esse. E aí você vai ter, não é a sua equação. Qual vai ser a sua equação? Y vezes 1 é Y, né? Ou 1Y. Vou colocar logo o Y. Deixa eu só organizar aqui para
a gente não se atrapalhar, ó. Isso, tá certo? Bem bacana. Tá, eu estava dizendo assim, y vezes 1 é y, e 60 centavos vezes 5. Isso daqui vai dar o quê? R$ 3. Não é porque 5 vezes 6 não é 30? Então, 5 vezes 60 centavos, R$ 3. E aí, cara, acabou a questão. Porque aqui você vai ter que concordar comigo que a resposta são R$ 3.